Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas sintonizados aqui na frequência da Esotérica FM. Está se iniciando mais um programa da série Lux Esotérica, oferecido para todos aqueles que estão buscando o conhecimento, o autoconhecimento, a sabedoria e os conhecimentos ocultos. E como sempre, nós iniciamos esse trabalho nos sintonizando com os grandes mestres da Fraternidade Branca, pronunciando o mantra da vida una. Então, peço a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui pela Esotérica FM, vamos cerrar os nossos olhos, procurar a nossa conexão com o nosso ser interno e procurar internalizar e compreender o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, e também os nossos amigos ouvintes aqui da Esotérica FM, estamos iniciando o programa Lux Esotérica desta terça-feira, dia 22 de setembro, dando continuidade aqui aos estudos de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e todas as tradições mais profundas da espiritualidade humana. Esse programa é uma luz que brilha na escuridão, não só da noite, mas também dos corações humanos, trazendo um pouco de conforto, um pouco de informação para aqueles que estão buscando a sua verdadeira natureza. Nós acreditamos piamente que no centro do coração humano está a mais pungente de todas as forças, a mais brilhante de todas as luzes. Mas a informação, ela é necessária para que nós possamos caminhar dentro deste mundo que nós vivemos, e a informação espiritual, ela é muito mais importante do que qualquer outra, porque ela nos encaminha até o mundo da verdade, o mundo da nossa realidade interior. E esse programa, que já está na sua segunda semana já completa de trabalhos, vem trazendo os estudos do livro Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, livro esse que tem vários tópicos de importância da influência oculta que está à nossa volta, dos planos espirituais. E no dia de ontem nós estávamos aqui falando sobre a influência dos centros de magnetismo, dos grandes templos, das catedrais, das igrejas, e também da influência e da relação que os anjos e espíritos da natureza têm com o ser humano. E hoje nós vamos entrar em um capítulo mais específico, né, o 8º capítulo desse livro de Leadbeater, que vai nos falar sobre a influência que existem até o ser humano e todo o seu ambiente, mas com este capítulo tem um grande preâmbulo realmente muito importante, que nós vamos estudar com bastante cuidado, com bastante carinho na noite de hoje, falando sobre a hierarquia dos mestres, os mestres de sabedoria, de compaixão, os mestres ascensionados que guiam a evolução espiritual do planeta Terra. Então,
vocês vão me permitir ler aqui alguns trechos do livro de Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, no tópico aqui, a hierarquia. E o Leadbeater nos diz o seguinte: sabem os estudantes de esoterismo e de teosofia que a direção da evolução do mundo incumbe à hierarquia dos mestres, que funciona sob a orientação de um grande chefe. E sabem que um dos departamentos desse governo, o governo interno do mundo, tem no Oriente o nome de Bodhisattva. Bodhisattva, que é uma palavra sânscrita que quer dizer da essência da luz ou da essência da iluminação. E então, retornando, sabemos que um dos departamentos desse governo tem no Oriente o nome de Bodhisattva e no Ocidente é conhecido como Cristo, sendo este efetivamente o título de apenas uma de suas reencarnações. O Cristo, o Bodhisattva, o instrutor, o divino instrutor de anjos e de homens, responsável pela evolução espiritual e a grande inspiração das grandes religiões do mundo. E o plano deste governo consiste em que, durante cada período mundial, deve haver 7 Cristos sucessivos, um para cada raça raiz ou para cada grande civilização. Cada um deles desempenha a sua missão de Bodhisattva e, durante o seu período, tem a seu cargo todo o pensamento religioso do mundo, não somente o da civilização a que pertence. E ele pode encarnar-se muitas vezes. Este é um tópico realmente de extrema importância, caros amigos e amigas ouvintes, porque é um ponto nevrálgico realmente do esoterismo, porque desde que o Ocidente conheceu uma renovação do seu pensamento esotérico, do seu pensamento espiritual, com o advento de Madame Blavatsky, e da teosofia, quando ela escreveu primeiramente Isis Sem Véu e também a Doutrina Secreta, além de outros livros que serviram para embasar os seus escritos, Blavatsky veio divulgando exatamente algo que no Oriente já é de conhecimento há muito tempo: a existência de uma grande hierarquia dos santos seres, uma grande comunhão dos santos, como se conhece no cristianismo, uma grande sangha, como dizem os budistas, daqueles iniciados e iluminados que fazem realmente o verdadeiro núcleo do governo interno desse planeta, um grupo de pessoas, de homens como nós, mas que galgaram um nível muito superior, o nível de encerrarem a sua evolução como humanos, passando então à categoria de adeptos, como eles também são chamados. Adepto, que é um termo que significa aquele que obteve, Adepto não é só aquele que pertence a essa ou aquela escola de pensamento. Do ponto de vista mais esotérico, adepto é aquele que conseguiu a sua iluminação interior, que esgotou e venceu todas as peias, todos os apegos e todas as restrições do seu karma e ganhou para si mesmo a iluminação, ganhou a salvação do ponto de vista mais esotérico, que é a libertação do grande ciclo de nascimentos e mortes, aquilo que os hindus chamam da grande roda de Sansara. Esses seres que nós genericamente chamamos de mestres, os grandes mestres de sabedoria, eles pessoalmente atingiram o Nirvana. E aqueles mestres que nós sabemos alguma coisa a respeito deles são um tipo de mestre que tem uma qualidade específica. Eles são os mestres de compaixão, porque ao atingir o Nirvana e tendo sido encerrada a fase humana
da evolução, à frente desses mestres se descortina a vida do cosmos, a vida em planos sublimes, em esferas além do nosso sistema solar, e são opções de evolução as quais nós nada conhecemos, das quais nós nada sabemos, mas que podem ser trilhadas por aqueles iniciados que atingiram o núcleo do seu ser e ultrapassaram todas as limitações da humanidade. Mas um grupo desses seres, desses mestres, resolvem como opção pessoal ficarem com a humanidade, auxiliando o seu progresso, auxiliando a sua evolução. E por isso eles são conhecidos como a hierarquia dos mestres de compaixão e sabedoria, e por isso eles são os Bodhisattvas, aqueles seres que realmente têm uma enorme compaixão pelo reino humano, da onde eles mesmos vieram. Então eles se orientam para formarem um grupo que vive a orientar e a trazer a humanidade para um padrão superior, obedecendo, na verdade, o grande plano que foi traçado pela divindade, o plano da evolução que vem desde o centro do nosso sistema solar, da mente de Deus, o grande Mahat, o grande promotor de todas as ideias, de todos os arquétipos, passando pelos logos planetários e atingindo aqui as hierarquias espirituais que constroem a realidade como nós a conhecemos. Então esses seres se organizam naquele grupo que é conhecido como a Grande Fraternidade Branca, né? Que deve ser compreendida não como uma qualidade de cor, mas sim porque branco é a união de todas as cores, é a união de todos os raios, porque nessa fraternidade chamada de Fraternidade Branca existem mestres das mais diversas tendências, mestres que diferem completamente no seu modo de trabalhar, no seu modo de levar a causa, a sua realização. Mas todos têm um ponto em comum. O seu objetivo é servir a humanidade de forma a elevá-la a patamares mais elevados, também auxiliando os outros e demais reinos da natureza. E essa hierarquia, ela tem realmente uma cabeça, ou seja, ela é formada por seres que realmente puxam, encabeçam essa evolução no planeta Terra, e isso não é de hoje. A Fraternidade Branca está instalada nesse planeta há mais de 16 milhões de anos, quando os grandes iniciados do planeta Vênus, né, os chamados Senhores da Chama, vieram até esse planeta formar com esses seres do planeta Vênus, que está adiante que é a evolução da Terra. Eles vieram aqui também por um ato de compaixão formar esta hierarquia, e assim começaram aquilo que ficou conhecido como os reinos divinos, os reis divinos, porque foram eles que começaram a dar o conceito de civilização, o conceito de lei, o conceito de religião e também o conceito de iniciação e o conceito de que há um caminho espiritual a ser trilhado. Esses seres de extrema evolução iniciaram aqui um trabalho realmente árduo, e só muito tempo depois é que foi agregado à Fraternidade Branca homens, né, mestres da nossa própria humanidade. E a cabeça da Fraternidade Branca é aquele que é conhecido como o Rei do Mundo, Sanat Kumara, o ancião dos anciões, né? Ou como ele é mencionado na Bíblia, né? Como Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo,
a quem todos os grandes iniciados do passado prestaram e prestam reverência, porque dele é que vem todo o poder iniciático que está instalado nesse planeta. Daí que todos aqueles que entram por um caminho ou por outro na fraternidade branca, todos devem a sua devoção e voltam a sua face para a grande cidade santa de Shambhala, que não é uma cidade que está no plano físico, mas está nos planos espirituais, e da onde emana todo o poder, toda a glória e toda a instrução espiritual do planeta. Mas abaixo deles estão grandes dignatários, e a partir dele, que realmente está numa iniciação elevadíssima, foram estabelecidos todos os departamentos da fraternidade branca, e especificamente existe um cargo na fraternidade branca, que foi exatamente o que o Leadbeater mencionou, que é o cargo de Bodhisattva, ou seja, Bodhisattva ou o instrutor do mundo, né? que é aquele mestre que durante um certo período ele instrui espiritualmente o mundo, sendo o grande esteio espiritual de todas as tradições espirituais do planeta. E é ele também que concede as 2 primeiras iniciações dentro da fraternidade branca, em nome do grande e único iniciador do planeta, é aquele que é chamado no Oriente de Bodhisattva, ou do Senhor Maitreya, ou como ele é conhecido no Ocidente como Cristo, né? Que é, na verdade, essa palavra Cristo, ela tem múltiplas facetas, né? Inclusive recomendo que vocês ouçam no momento oportuno a minha conferência que está lá na loja Esotérica Virtual, que trata exatamente dos múltiplos aspectos da palavra Cristo. Mas dentro desse aspecto que nós estamos comentando aqui hoje, o Cristo, ele é aquele ser que puxa a evolução religiosa, a evolução moral da humanidade em todas as suas religiões. E ele surge no mundo periodicamente, assumindo a condição de instrutor, assumindo sempre a condição de mártir, de fundador de novas tendências, de novos movimentos, de inspirador de novos movimentos religiosos, e assim essa verdade única da evolução espiritual ela vai sendo redeclarada paulatinamente conforme os séculos vão passando, e o Leadbeater justamente vai comentar a esse respeito, né, nos falando sobre o processo que houve com o Cristo atual, e inicialmente ele vai falar do Bodhisattva ou do Cristo que antecedeu o atual, né? Então o Leadbeater menciona aqui: para ilustrar precisamente o que isso quer dizer, vamos tomar o caso do detentor precedente desta função, conhecido como o Senhor Gautama, né? Ou seja, antes do Cristo atual, este grande cargo da hierarquia era ocupado por aquele que veio a se libertar totalmente naquela encarnação como Gautama, né? Gautama, conhecido como o Buda, que quer dizer o iluminado. Mas aqui, pelo texto do Leadbeater, ele vai mencionar quantas e quantas encarnações o príncipe Gautama, na verdade, passou para atingir aquele ponto, e como ele, durante várias encarnações, beneficiou a humanidade, fundando uma série de tradições, né? Então, sobre o Senhor Gautama, o Buda, o Leadbeater menciona: foi ele, tecnicamente, o Bodhisattva na 4ª raça raiz, ou na civilização Atlante, e nela se encarnou muitas vezes, sob diferentes nomes, ao longo de um período que se estendeu por centenas de milênios.
Mas, apesar de sua tarefa especial se referir à quarta civilização, né, a raça Atlante, a seu cargo ficaram as religiões do mundo inteiro e, consequentemente, não se omitiu. E ele, assim, continuou trabalhando na quinta raça também. Na primeira parte da história de cada uma de suas sub-raças, ele apareceu e fundou uma religião especial. Na primeira sub-raça foi ele o Vyasa original, grande sábio reconhecido na Índia, né? E a história não preservou o nome que usou na segunda sub-raça. Na terceira foi, né, Zoroastro, né? O Zoroastro original, o primeiro de uma extensa linhagem com esse nome. Para a grande religião do Egito, ele foi Thoth, chamado pelos gregos de Hermes Trismegisto, Hermes, o 3 vezes grande. E entre os gregos primitivos da quarta sub-raça, ele foi Orfeu, né? O bardo, aquele grande ser dedicado às artes, né? O fundador dos mistérios órficos, né? Então essas encarnações aqui que Leadbeater está mencionando são as aparições anteriores do Sr. Gautama, fundando religiões dentro já da nossa quinta raça, a raça ariana, né? Aquela que é a quinta das grandes civilizações. Então ele foi Vyasa, né? Que é tido como o fundador da tradição hindu, né? Primeiro inspirador das tradições hindus, isso na primeira sub-raça da nossa raça atual. A segunda sub-raça não ficou registrado o nome que ele apareceu. Depois ele foi o Zoroastro. Depois no Egito, Thoth, né? O Hermes, o 3 vezes grande. E finalmente como Orfeu entre os gregos, né? E continua Leadbeater. Em cada um de tais nascimentos, atraiu ele ao seu redor certo número de discípulos capazes, em muitos casos, eram naturalmente os mesmos egos reencarnados em outros corpos, sem embargo de estar ele sempre aumentando esse número. A quarta raça raiz não terminou ainda a sua evolução, a ela pertencendo a maioria dos habitantes da Terra. As grandes populações chinesas, tártaras, malaias e todos outros povos asiáticos, né? Mas já passou há muito tempo o seu apogeu, a época na qual era a raça dominante do mundo e em que todos os egos mais adiantados nela estavam encarnados. Quando, finalmente, o período de glória ficou para trás, o Bodhisattva preparou-se para o ato culminante de sua tarefa, que para ele significa o haver alcançado o mais alto grau de iniciação, a saber, o estado de Buda, e também para transmitir o seu cargo às mãos de seu sucessor, que no caso é o atual Cristo, né? O Sr. Maitreya. E essa preparação requerida consistiu em reunir em um país ou em uma região desse país todos os egos, né, todas as almas que foram seus seguidores especiais nas diversas vidas anteriores. Então ele próprio se encarnou entre eles, ou talvez, mais provavelmente, um de seus mais elevados discípulos se encarnou entre eles e cedeu seu corpo ao Bodhisattva quando a hora se aproximava. E assim que nesse corpo atingiu a grande iniciação, tornando-se Buda, e começou ele a pregar a sua lei, né, o grande Dharma. Não se dê à palavra lei o sentido habitual que tem em nossa língua. Significa muitíssimo mais que um simples conjunto de mandamentos. E devemos antes entender que a palavra exprime a sua apresentação da verdade a respeito da humanidade e sua evolução.
e suas instruções baseadas nessa verdade sobre como deve o homem proceder para cooperar no esquema evolutivo. Pregando a lei, congregou ele todas as hostes de seus antigos discípulos, e pela imensa força e magnetismos inerente à sua condição de Buda, habilitou muitos deles a darem o quarto passo no caminho, ou seja, de alcançarem a iniciação de Arhat. Empregou o resto de sua vida terrena em difundir e consolidar a nova fé. E ao deixar a vida física, passou em definitivo suas funções de diretor da religião compreendida mundialmente, ao seu sucessor, a quem chamamos de Senhor Maitreya, o grande ser que é honrado em toda a Índia sob o nome de Krishna e no mundo cristão como Jesus Cristo. O estudante de esoterismo não ficará confuso com esta última denominação, pois sabe que o Cristo, o novo Bodhisattva, tomou o corpo do discípulo Jesus e o ocupou durante os últimos 3 anos de sua vida a fim de fundar a religião cristã. Após sua morte, continuou ele por alguns anos a ensinar a seus discípulos mais próximos, desde o mundo astral, e desde então vem encarregando o discípulo Jesus, agora ele próprio também um mestre, a velar e guiar tanto quanto possível os destinos de sua igreja, né, ou do segmento cristão. Imediatamente depois de receber o encargo, o Sr. Maitreya, utilizando-se das condições sumamente favoráveis que lhe foram legadas pelo Buda, adotou várias providências no sentido de promover o progresso religioso do mundo. Não somente ele próprio se dispôs a uma encarnação quase imediata, mas serviu-se ao mesmo tempo de certo número daqueles que haviam alcançado o grau de Arhat com o Sr. Buda e agora se achavam prontos para reencarnar. A esse grupo de discípulos pertenciam os que conhecemos por Lao Tse e Confúcio, que foram encarnar-se na China, e ainda Platão e seus seguidores, como Fídias e outros sábios eminentes da Grécia. Foi durante o mesmo período que surgiu o grande filósofo Pitágoras, agora o nosso mestre Kutumi, que tinha sido um dos assistentes do Sr. Buda, graduado como Arhat, que necessitou de trabalhar em outra parte do mundo. Viajou para a Índia com o objetivo de vê-lo e receber-lhe a bênção, e pertence igualmente à linha do Bodhisattva e pôde ser considerado como um dos seus principais adjuntos. Simultaneamente com todos esses esforços, o próprio Sr. Maitreya encarnou-se como Krishna e teve uma extraordinária existência na Índia, desenvolvendo o aspecto devocional da religião nesse país, que nos oferece talvez os mais fervorosos exemplos de completa devoção já vistos no mundo. Convém não confundir essa notável encarnação com a do Krishna descrito no Mahabharata. Este último foi um guerreiro e estadista e viveu cerca de 2.500 anos antes da época a que nos estamos referindo. Verificou-se, paralelamente, outra grande encarnação, desta vez oriunda não do departamento da religião, mas de um dos departamentos de organização, que foi a encarnação de Shankaracharya, que percorreu a Índia fundando os 4 principais mosteiros e a ordem do Sannyasi. Surgiu alguma confusão em virtude de também haverem tomado o título de Shankaracharya todos os que, numa longa série, estiveram à frente das organizações monásticas. De sorte que falar de Shankaracharya é como falar do Papa, sem indicar o ocupante particular da cadeira papal.
O grande fundador que aludimos não deve, pois, ser confundido com o detentor do cargo mais conhecido que, cerca de 700 anos depois de Cristo, escreveu volumosa série de comentários sobre o Bhagavad Gita e alguns dos Upanishads. Esse é o núcleo que nos traz essa informação toda, o Leadbeater, no seu livro lá do Culto das Coisas. Realmente merece também os nossos comentários, que nós vamos fazer a seguir, meus amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando aqui no programa Lux Esotérica. Nós vamos fazer uma breve pausa nesse instante para tomar uma aguinha, para tomarmos um ar, e vamos deixar com vocês uma mensagem da loja Esotérica Virtual, e vamos voltar na sequência para comentarmos todas estas importantíssimas informações aqui que nos foram legadas por Leadbeater. Agradecemos aí a sua audiência, amigos e amigas ouvintes aqui da Esotérica FM, e os irmãos, amigos e amigas, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual. É uma satisfação tê-los aqui na nossa frequência nessa noite de terça-feira. Vamos fazer uma pequena pausa, fiquem com a mensagem da loja Esotérica Virtual, e em seguida retornamos. E voltamos, amigos e amigas, irmãos e irmãs, aqui ouvintes da Esotérica FM e associados simpatizantes da loja Esotérica Virtual, o portal da espiritualidade e do esoterismo, lá no site www.levir.com.br. Aqui o trabalho da Esotérica FM é uma extensão artística, musical, trazendo muita harmonia durante o dia, trazendo aqui a boa música com interatividade aqui para os nossos ouvintes. E à noite aqui no programa Lux Esotérica, que vocês estão acompanhando agora, amigos, nós trazemos os estudos continuados do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e das tradições espiritualistas. E gostaríamos de aduzir aqui os nossos comentários a isso tudo que foi lido aqui do livro de Leadbeater. Realmente informações importantíssimas, né? Nós já comentamos que o planeta Terra tem, felizmente, uma grande hierarquia de iniciados, de seres iluminados, verdadeiramente aquelas poderosas mãos que mantêm, né, fazem um verdadeiro mundo, um mundo de forças espirituais, para que a situação do planeta não virasse completamente para o lado negativo, para o lado escuro das coisas, meus amigos. Porque realmente não é fácil. Esse mundo que nós vivemos é um mundo de inércia, é um mundo onde há muito pouca evolução espontânea, né? A evolução é muito lenta, ela não dá saltos, então o trabalho ele é progressivo, ele é lento, mas quando ele é dirigido para o lado espiritual, qualquer progresso obtido ele é definitivo. Então nós vemos que esses que nós chamamos atualmente de mestres, eles não atingiram esse estágio simplesmente porque leram um livro, ou porque encontraram um templo, ou porque foram instruídos numa única vida, meus amigos. Essa expansão de consciência que esses mestres possuem, ela é o fruto de centenas de encarnações dedicadas ao aperfeiçoamento humano, ao aperfeiçoamento físico, moral, emocional e mental das suas naturezas humanas. Não existe expansão de consciência, não existe iluminação imediata ao estalar de um dedo, meus amigos. Tudo é uma evolução progressiva, e esses que hoje são os mestres, eles chegaram a essa posição através de um mérito profundo de muitas e muitas vidas em que as suas almas
fizeram realmente as maiores peripécias para obterem esse conhecimento. Então nós devemos realmente muita reverência a esses seres, e muito especialmente aquele que é conhecido como o mestre dos mestres, que foi o Senhor Buda, porque ele foi o primeiro da nossa humanidade, do nosso conjunto de 60 bilhões de mônadas, de espíritos, que estamos todos nós num grupo evoluindo conjuntamente. Ele foi o primeiro a se libertar totalmente, ingressando definitivamente no Nirvana. Ele é a verdadeira flor, a eflorescência da nossa humanidade, o primeiro que atingiu essa condição de completo e liberado, iluminado. E daí que a filosofia que dele emanou há cerca de 2.600 anos atrás não poderia ser menos transcendental, e nós vemos que até hoje o budismo cresce, floresce e vem sendo cada vez mais divulgado, que é muito mais uma filosofia do que propriamente uma religião, pois o budismo não focaliza necessariamente a figura de Deus, mas sim o conflito humano em relação às dificuldades, aos apegos, e como o ser humano vive uma vida de apegos ao que é ilusório, ao que é realmente desnecessário, né? Nos seus discursos, através da sua longa vida de mais de 80 anos, o príncipe Gautama realmente não só atingiu pessoalmente esta grande realização, depois de ter encarnado diversas vezes durante a civilização Atlante e durante a nossa própria civilização atual, né, sendo Vyasa, sendo Zoroastro, sendo Orfeu, sendo o grande Hermes Trismegisto no Egito, né, que é praticamente o patriarca do esoterismo, né? Qual é o esoterista que não tem em altíssima consideração, no topo realmente da lista, Hermes, o 3 vezes grande? Porque esta foi mais uma encarnação daquele que finalmente se transformou no Buda, né? Mas como o Leadbeater mencionou, esse cargo que ele ocupava tem essa função realmente de reaparecer no mundo periodicamente, ou como as escrituras hindus mencionam, quando a injustiça, né, quando o ódio, a destruição e as trevas começam a prevalecer no mundo, ele vem e reaparece de novo. Então o reaparecimento do Cristo, o retorno do Cristo, que é anunciado na religião cristã, que foi anunciado na religião egípcia, né? Porque todo egípcio que se preze está, né, há 5.000 anos aguardando o retorno de Osíris, né? E os cristãos, lendo de uma forma literal a Bíblia, também estão esperando o retorno de Jesus Cristo. Mas o problema é que ele retorna tantas vezes que realmente as pessoas sequer percebem, né? Porque quando o instrutor do mundo retorna, ele não, né? Obviamente que naquela época não tinha esse recurso, mas ele não bem, se fosse nos dias de hoje, ele não iria colocar anúncio no jornal, não iria fazer comercial na Rede Globo, não iria falar no rádio, não iria ter homepage. Ele simplesmente iria dar a sua mensagem, e quem estivesse pronto para ouvir realmente iria se transformar com essa mensagem. Porque jamais pessoalmente o instrutor do mundo ele foi a um cartório e fundou uma religião, ou ele escreveu um livro e disse: sigam isso que eu escrevi. Na verdade, as religiões, as tradições, as grandes escolas, elas são estruturas humanas formadas pelos seguidores
pelos admiradores desses grandes instrutores ou do grande instrutor do mundo. Então daí que a grande dignidade desse grande ser, ou a dignidade, a grandeza daquele que ocupa hoje esse cargo de instrutor do mundo, que é o Cristo, é tão grande que quando ele reaparece, as pessoas que tendem ao dogmatismo, que tendem à limitação, não conseguem enxergá-lo, né? Porque quando ele retorna na figura ali de Maomé, tomando a Maomé como seu discípulo, né, iluminando a sua mente, as pessoas não reconheceram. Mas aí está o islamismo, que é uma das tradições religiosas que mais cresce no mundo. Ou quando ele retorna na figura do Guru Nanak, na Índia, né, o fundador do Sikhismo. E quando nós lemos a história do Guru Nanak, que é praticamente desconhecida aqui no Ocidente, até para mim mesmo era, há poucos anos atrás eu nada sabia sobre o Sikhismo, nós vemos o reaparecimento daquele mesmo espírito que há 2000 anos atrás baixou sobre o Mestre Jesus naquela manhã, eu suponho, em que ele foi batizado por João Batista, e a pomba do Espírito Santo desceu sobre Jesus, e ali ele se transformou no Cristo. Porque o instrutor do mundo, dificilmente ele vem e se reencarna diretamente, fisicamente, através de uma mãe terrena. Na verdade, é muito mais fácil para o instrutor do mundo usar psiquicamente, usar mediunicamente um discípulo que tenha pureza de coração, que tenha pureza de vida e também no seu corpo, para que ele possa então dar uma nova instrução. E no século passado nós vimos exatamente isso acontecer, meus amigos, porque entre nós esteve uma vez mais o instrutor do mundo durante diversas ocasiões, quando ele realmente esteve sobre aquele jovem que foi percebido pelo próprio Leadbeater, pela doutora Annie Besant, como um provável veículo para esse instrutor do mundo, que foi o senhor Jiddu Krishnamurti, né? Que hoje como sempre foi e sempre será, né? Ponto de controvérsia. Mas o fato é que os clarividentes que tiveram oportunidade de ver o fenômeno de Krishnamurti, naqueles momentos em que ele falava para a multidão nos acampamentos que ocorriam, né, daqueles membros que se organizaram para ouvi-lo, né, na chamada Ordem da Estrela do Oriente, né, os clarividentes que ali estiveram viam aquela grande presença que entrava no ambiente, né? E eu pessoalmente tive a oportunidade de me entrevistar com uma dessas clarividentes, que foi Dora Kunz, que há alguns anos esteve aqui no Brasil, nos visitando, já obviamente em idade já avançada, mas ela bastante lúcida, né? E eu tive a cara de pau de perguntar para ela se realmente Krishnamurti tinha sido o veículo do instrutor do mundo, né? Sabendo que ela é uma clarividente treinada, uma clarividente, aliás, ela deu demonstrações bem claras aqui no Brasil de que ela tinha essa clarividência, e ela me respondeu o seguinte, né? Olha, se era o instrutor do mundo eu não sei, mas que era uma aura assim, e ela fazia aquele gesto, né, erguendo os braços, né? Naqueles momentos que Krishnamurti falava, uma aura tão grande quanto a dos arcanjos, né, das grandes hostes dos Dayan Chohans, entrava naquele ambiente, e aquelas multidões de 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, todas ficavam caladas, porque dos lábios de Krishnamurti brotavam palavras de sabedoria. E até naquele instante em que Krishnamurti não suportou mais toda aquela pressão, porque
ele praticamente não viveu uma vida pessoal, mas uma vida de sacrifício do seu eu pessoal para essa grande missão. Mesmo naquele dia, né, que reputo, né, um infeliz dia para a história da humanidade, quando ele dissolveu a ordem da Estrela do Oriente, dizendo que o seu compromisso era com a liberdade do ser humano e que o mundo não precisava de novas instituições, de novas organizações, de novos ídolos e novos mestres. Ele simplesmente não só desestruturou aquela ordem, como ele chancelou que a sua mensagem realmente foi a grande mensagem que vai pautar a Era de Aquário, né? Ali praticamente nós podemos dizer que foi o golpe definitivo na Era de Peixes, porque todo o esforço que foi feito para que o instrutor do mundo uma vez mais viesse dar a sua mensagem foi feito, né? Blavatsky profetizou nos seus livros, né, na Chave para a Teosofia, de que o século XX receberia um instrutor mais competente que ela para dar a prática da doutrina secreta. E muitos ficaram, né, assim, a ver navios sem perceber que realmente Krishnamurti preencheu todas as expectativas de um instrutor que a nova era, a Era de Aquário, haveria de ter. Porque se hoje nós temos aí cerca de 200 livros de Krishnamurti, né, que começaram lá com aos pés do mestre, que ele ainda escreveu com 13 anos de idade, né, ainda sobre a tutoria de Leadbeater, né, mas depois todas essas conferências que ele deu ao redor do mundo, todos os argumentos que ele colocou, dizendo que o ser humano precisa deixar os seus condicionamentos, o ser humano precisa se voltar para o seu interior e questionar os dogmas, precisa questionar as estruturas já estabelecidas, que ele precisa buscar por si mesmo, na sua completa e reta e plena atenção à sua espiritualidade. Ele praticamente sedimentou a pedra angular da Era de Aquário, porque a Era de Aquário vai ser isso mesmo, meus amigos. Então o instrutor do mundo esteve uma vez mais entre nós, e mesmo que ele não tenha ficado com Krishnamurti durante, né, toda a sua vida, como o foi num certo e muito intenso período, realmente a sua mensagem foi pungente, e é por isso que ela continua crescendo. E é por isso também que por trás da filosofia, né, cristã está também esse instrutor do mundo, porque naqueles 3 anos em que Jesus se transformou no Cristo, porque pela sua boca vinham palavras de sabedoria indizíveis, e os seus fenômenos, as suas curas e a sua instrução que foi dada muito especialmente na Terra Santa, entre aqueles povos que precisavam de uma renovação, entre os judeus, entre os árabes, né, que já estavam levando tudo ao pé da letra, ele também não foi bem recebido, e o Mestre Jesus foi trucidado da forma como foi, terminando de uma forma muito prematura uma carreira que seria de pregações muito importantes para a humanidade. Mas conseguiu fazer o Buda, que viveu até uma provecta idade e deixou tantas e tantas instruções, tantos e tantos, né, discípulos e iluminados que estiveram junto com eles, que esses dois juntos, o Cristo e o Buda, realmente têm as duas filosofias que realmente precisam caminhar de mão dadas ao longo dos próximos séculos, juntamente com essa nova mensagem que Krishnamurti deixou, ou então com a mensagem verdadeira que Maomé deixou,
ou então com a mensagem que o Guru Nanak deixou, né? Porque se vocês estudarem o que é o sikhismo, vocês vão ver a mesma tônica, a mesma fragrância, o mesmo perfume de sabedoria que emana sempre do instrutor do mundo, que tem uma compaixão tão poderosa, um olhar tão penetrante para os problemas do coração humano, que o sikhismo com Guru Nanak prega justamente a união de todas as religiões, que o homem precisa buscar essa luz e ele precisa viver uma vida ética, né? E como todas as grandes religiões, pregando aquela grande regra de ouro, que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, né? Respeitando o próximo, amando o próximo, como disse Jesus. Daí que realmente, quando esse instrutor do mundo surge, por poucos que sejam aqueles discípulos diretos, depois o poder do pensamento desses grandes seres vai ecoando, vai ressoando, e os seus discípulos vão se organizando e surgem novas igrejas, novos templos, novas fés, novas transmissões da Boa Nova, do Evangelho, né? Mas lamentavelmente tudo isso decai, como toda produção humana. São realmente os seguidores desses grandes seres que realmente acabam avacalhando, né? Porque a ternura, a profundidade dessa mensagem é tão grande que ela continua e perdura através do tempo, né? E muito especificamente o Cristo, quando esteve com Jesus, inaugurou uma nova maneira de encarar a religião, porque pela primeira vez no planeta um instrutor do mundo não se focalizou num único grupo étnico, né? Com Jesus, o Cristo instituiu a religião globalizada, porque a sua mensagem não se destinava apenas aos judeus, não se destinava apenas aos árabes, mas ele pediu que o evangelho fosse levado a todos os cantos do mundo, e hoje realmente a mensagem cristã está aí. Mas obviamente que foi abafado todo aquele lado esotérico, né, que existia entre os gnósticos, né? Porque nos primeiros 3, 4 séculos do cristianismo, o que existia não era uma igreja organizada. O que existiam eram grupos que derivavam dos discípulos diretos de Jesus, e ali em pequenos grupos, né? Grupos muito especializados que eram chamados eclésia, né? Que é a verdadeira origem do termo, né? Eclésia é um grupo seleto, a igreja é um grupo seleto de pessoas que se reúnem para estudar, para orar, para trazer essas influências. E muitos desses gnósticos, né, primitivos, tinham realmente instruções diretas, tinham as verdadeiras práticas de Jesus. Mas isso foi se perdendo, e depois, com a criação da ortodoxia, o que se fez foi trazer novamente aqueles mistérios tradicionais, os rituais que já existiam, e dar a ele um viés, né, um verniz cristão. Então nós vemos hoje o cristianismo realizando os mesmos rituais, né? Os rituais católicos nada mais são do que os rituais das tradições antigas de mistério. Mas o que vale realmente aqui salientar é que isso tudo é um trabalho coordenado, ou seja, por trás dessas grandes vozes, dessa verdadeira filosofia religiosa, está a grande comunhão dos santos, porque verdadeiramente aqueles que atingem a iluminação, todos vão se integrando na grande fraternidade branca, até aqueles que evoluem sozinhos através
da tradição da yoga, através da sua meditação pessoal, reservada nos seus cômodos, né, dedicados exclusivamente à meditação, à oração, no Oriente é conhecido que aquele yogi que medita lá recluso no meio da floresta ou nas montanhas, nas rochas, nas grutas, ele também, em certo momento, ele encontra o seu guru secreto, ou seja, aqueles mestres da fraternidade branca também se apresentam para ele e ele também se integra. Então, muitos caminhos, meus amigos e meus amigos ouvintes, levam até essa iluminação, essa verdadeira espiritualidade. Nós temos que ter realmente uma profunda tolerância, uma profunda compaixão diante de todas as formas de buscar a Deus, porque isso na verdade é um fenômeno cultural, né? O que caracteriza uma cultura, uma civilização, são vários aspectos, né? A sua culinária, a sua língua, as suas artes e também a sua religião. Porque os discursos religiosos são vários, mas os seus objetivos são os mesmos. O objetivo maior é o ser humano se reintegrar à sua origem, à sua natureza espiritual. E se realmente as pessoas religiosas praticassem isso, seria impossível, né, aquilo que nós vemos acontecer, que são guerras religiosas, né, que são as jihads, as guerras santas, que na verdade são promovidas e são ancoradas e são incentivadas por pessoas que usam a religião como um meio de poder, como um meio de controlar a mente das pessoas. Mas isso está terminando, meus amigos. Agora é um momento da era de Aquário, é um momento de cada um de nós se avaliar, é um momento de praticar aquilo que pregou São Paulo, né? Que não por acaso essa grande cidade da onde eu estou transmitindo e todo esse estado de São Paulo recebe o seu nome, porque apesar de não se lhe reconhecer a santidade, mas esse homem, esse apóstolo, que não conheceu o Jesus da carne, mas que conheceu na estrada de Damasco a luz do Cristo que o cegou por 3 dias, ele conheceu verdadeiramente o Cristo. Ele não conheceu a Jesus, mas a luz crística, e ele é o verdadeiro fundador dessa formatação que o cristianismo tem hoje. E ele disse o seguinte, que nós devemos consumir de tudo, nós devemos estudar tudo e reter o que é bom. Então isso é realmente uma instrução que tem a ver também com a era de Aquário, que cada um de nós possa coletar as suas informações, possa coletar das mais diversas tradições, de forma eclética, de forma multicultural, de forma elegante e investigadora, né, e inquiridora, que nós procuremos descobrir o que vai melhor com o nosso coração. Porque aqueles mestres da fraternidade branca que já transpuseram esse portal da iniciação, eles estão à nossa espera. Eles estão à nossa espera que nós nos espiritualizemos e que nós tomemos o rumo da senda e sigamos até eles. Então fica aí realmente a nossa homenagem ao grande Buda e a homenagem ao Cristo, que reencarnou como Krishna, que foi o Cristo sobre Jesus, que foi o grande instrutor de Maomé, que foi o grande instrutor do Guru Nanak, e foi também a grande influência, a grande presença na figura de Krishnamurti no século passado. Que cada um de vocês possa ir atrás, né, dessas informações e experimentar realmente e vivenciar essa sabedoria que esses mestres trouxeram. Então no dia de hoje nós vamos encerrando esse nosso estudo do livro O Lado Oculto das Coisas,
E amanhã nós vamos ainda continuar aqui nesse tópico, né, da influência da hierarquia dos mestres, né, até que nós possamos chegar na influência das cerimônias, né, das cerimônias cristãs, das diversas outras cerimônias que são possíveis, né, e também sobre a estrutura da fraternidade branca, como é que muitos desses mestres da compaixão estão aí vibrando por nós, esperando que nós também nos espiritualizemos, que nós ergamos os nossos olhos para o alto e larguemos aqui os nossos apegos e visitemos o nosso mundo interior, buscando também trabalhar junto deles. Então agradeço a audiência de vocês, amigos, amigas, ouvintes, e vamos encerrar esse trabalho do dia dessa terça-feira fazendo aqui o mantra do ser interno, de forma muito agradecida por estar sendo um canal para a veiculação dessas informações e desse aperitivo que eu acho que vocês podem estar gostando e podem estar levando vocês a uma reflexão, a uma busca ainda mais profunda dos seus próprios seres. Então, de uma maneira muito grata, vamos fechando os nossos olhos, nos conectando com o nosso ser interno, buscando a conexão com o nosso eu superior, com a nossa alma, e tentando compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que a bênção dos mestres repousem sobre a cabeça de todos vocês, ouvintes, e agradecemos uma vez mais o privilégio de estar aqui a serviço de vocês, aqui nesse programa Lux Esotérica, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Agradecemos o prestígio, a audiência de vocês, a paciência de nos acompanharmos e agradeço aí a oportunidade de estar sendo um canal de luz, um canal de informações, de conhecimentos, quiçá de sabedoria para todos vocês. E fazemos votos que nós possamos estar aqui na próxima ocasião, com muita saúde, com muita paz, com muita disposição para estudarmos e progredirmos juntos. Aqueles que porventura quiserem me enviar alguma pergunta, podem utilizar aí os formulários. Fale conosco, tanto no site da loja Esotérica Virtual, como aqui na página da Rádio Esotérica FM. Então, nos despedimos deixando o nosso boa noite, o nosso namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos vocês, amigos e amigas ouvintes. Até a próxima oportunidade aqui no programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos, que Deus os abençoe a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Obrigado.